Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Congresso Ferroviário Online, uma iniciativa da Brasil Ferroviário, do nosso amigo Lucas Evaristo. Sejam muito bem-vindos. Por essa noite, nós estaremos abordando um tema bastante interessante. Mas antes de falar do nosso tema, eu gostaria de apresentar para vocês o meu convidado para estar aqui comigo hoje, o professor Silvio Tupinambá. Silvio, muito boa noite. Gostaria que você desse algumas breves palavras para a nossa audiência. Boa noite, nosso público aqui do primeiro Congresso Ferroviário, né, do canal Brasil Ferroviário, do nosso grande parceiro Lucas Evaristo. É um prazer estar aqui com você, Rubem, falando de manutenção de via permanente esta noite. Tenho certeza que será de grandes informações técnicas de um tema apaixonante que é a via permanente. Obrigado pela presença, viu, Silvio? E nosso muito obrigado ao convite do Lucas. Me sinto honrado de estar aqui e espero poder contribuir bastante com vocês nessa noite. Nosso tema dessa noite trata do assunto de manutenção de superestrutura ferroviária. Um tema o qual, quando eu imaginei de trazer esse tema até vocês, a minha expectativa é exatamente poder contar para vocês as histórias, os bastidores do que é fazer manutenção em superestrutura ferroviária, independente do material rodante, se é ferrovia de carga, de passageiros, trem de subúrbio ou VLT. Então, a nossa expectativa hoje é trazer todas as particularidades, todas as temáticas e, sobretudo, a questão de bastidores, de como opera, de como funciona esse processo que é apaixonante falar de manutenção de superestrutura. Eu confesso, Silvio, que superestrutura, para mim, a manutenção em si, é um dos mais apaixonantes temas, né? Apesar de eu ter já trabalhado com manutenção, com obra, hoje eu atuo mais como fiscalização e como consultor, mas é uma das matérias da ferrovia que mais me apaixona. A adrenalina de se trabalhar em superestrutura e, sobretudo, manutenção é uma coisa fantástica. E o segundo motivo que me fez trazer esse tema hoje é uma maneira de eu dar voz a uma classe de profissionais que pouco se ouve, né? Toda vez que se fala muito de ferrovia, fala-se muito de construção, projetos, e pouco eu tenho ouvido falar dos profissionais que atuam diretamente na manutenção. Então, o trazer esse tema hoje é uma maneira de eu dizer para todos os profissionais que atuam na manutenção: muito obrigado pelo trabalho de excelência que vocês prestam, e é uma maneira carinhosa de eu estar abraçando cada um de vocês nessa noite de hoje. Vou fazer uma breve apresentação. Me chamo Rubem Lousada, sou engenheiro civil, engenheiro ferroviário, possuo cursos de especializações aqui também no Brasil, Reino Unido, na Índia e na China. Tive a oportunidade de ter trabalhado em 11 países diferentes, além do Brasil. É algo que me dá bastante orgulho e posso trazer para vocês na noite de hoje um pouco dessa experiência vivida fora do Brasil. Apesar de uma carreira tão jovem, tenho apenas 49 anos, mas sou grato por tantas experiências que já tive. Atuo hoje, atualmente, em duas frentes diferentes. Em primeiro, sou gerente executivo da VLR Engineering, uma empresa que, na sua fundação, ela teria como sede a cidade de Colmar, na França. Nós chegamos até no início do processo de constituição da empresa a contratar advogados franceses para começar o processo de abertura da empresa na cidade de Colmar,
mas as demandas no Brasil sempre foram muito altas e raros eram os momentos que a gente conseguia manter foco lá e, né, o inevitável aconteceu. Né? A VLR acabou sendo constituída em solo brasileiro, a sua sede hoje é no Rio de Janeiro, mas não perdemos a essência desde o início. Né? Todos os clientes que nós tínhamos continuam na nossa carteira de clientes fora do país, e a ideia da fundação da VLR é exatamente isso, fomentar dentro do mercado nacional tecnologias, sobretudo europeias. Então, esse é o maior nicho de mercado hoje da VLR. Uma outra frente de atuação minha, é essa que eu mais gasto tempo e energia, é a parte de consultoria técnica. Eu sou apaixonado, eu sou consultor técnico já há bastante tempo. Umas das mais relevantes atuações, né, foram elencadas como Metrô de Lima, MRS, VLI, a Rumo, a Vale, a Alcoa, a ArcelorMittal e outras empresas, né, sempre pelo segmento ferroviário e quase sempre voltado para a superestrutura, que é minha formação, a minha paixão. Bom, além de atuar nessas duas frentes, faço parte também da Comissão de Normatização do Setor Ferroviário, pelo CB6, participo das comissões de AMV, Lastro, Dormentes e Geometria, e também sou membro da Associação Americana de Engenharia e Manutenção de Via, a AREMA, no qual eu tento me manter sempre atuante nesses dois grandes leques, né, de normatização do setor ferroviário como um todo. Para iniciar nosso bate-papo de hoje, eu queria, de uma forma bastante irreverente, tratar de todos os temas, e eu já vou iniciar agora exatamente com vocês uma brincadeira. Silvio, dessa eu vou precisar da sua participação. Eu vou passar um áudio aqui, meu amigo, e eu vou precisar que você me ajude, viu? Uhum. Vamos lá. Conseguiu ouvir bem, Silvio? Quer que eu repita? Sim. Está tranquilo? Está tranquilo. Faça uma pergunta, Silvio. Por favor, não responda agora. Do que se trata esse som? Um trem ou uma mulher caminhando? O que você acha, Silvio? Lógico que é um trem, e parece que cruzando uma passagem de nível, algum carro tentando avançar. Uma passagem de nível. Silvio, toda vez que eu escuto esse som, eu vejo na minha mente, tá, Silvio? Eu vejo mais ou menos isso aqui, ó. Opa, vamos ver o que aconteceu. Ótimo. Bom, Silvio, não sei se eu melhorei o negócio, se eu piorei, mas na minha mente, toda vez que eu escuto esse som de um trem caminhando, eu vejo uma linda mulher tentando se manter equilibrada nos sapatos altos, um belo desfile de modas, né? Uma mulher linda, maravilhosa, tentando se manter em pé. Parece loucura, né? Mas eu vou explicar. Eu vou tentar explicar. Pessoal, antes de falar de manutenção, eu sou obrigado a entrar num tema bastante delicado que poucas pessoas param para perceber como funciona todo o processo de contato roda-trilho. Então, antes de explicar como fazer manutenção, eu quero que vocês entendam quanto difícil é manter o material rodante de uma segurança operacional circulando por sobre a superestrutura.
Por que eu fiz essa analogia, essa brincadeira entre o trem e uma linda mulher sobre sapatos altos? Se nós repararmos, uma das grandes características que torna, Silvio, o modal ferroviário tão eficiente é o baixo atrito e a pequena área de contato que ocorre no contato roda-trilho. Nós estamos falando de uma estrutura com um centro de gravidade extremamente alto, com uma pequena área de contato, assemelhando-se a uma mulher caminhando, tentando se manter equilibrada por sobre sapatos altos. Saindo um pouco da visão romântica, indo um pouco agora para a questão da engenharia, eu vou tentar explicar melhor essa minha teoria para vocês. Silvio, nós temos em média um veículo, né, um carro de passeio, vamos colocar em média um carro sedã com 1.600 quilos, mais ou menos, tem mais leves, alguns mais pesados, mas fazendo mais ou menos uma analogia e dividindo essa carga por 4 pneus, nós temos aproximadamente uma distribuição de mais ou menos 400 quilos por pneu, correto? Para uma área de contato, Silvio, aproximada de 308 centímetros quadrados. Essa é mais ou menos a inscrição de área de contato que o pneu faz para com a rodovia. Olha que interessante agora, Silvio, quando a gente passa para o modal ferroviário, e é por isso que ia ficar bem mais fácil a gente entender o porquê da eficiência energética do trem. Nós estamos falando agora para um trem de carga com uma carga por eixo aproximada de 16 toneladas, distribuídas numa área de contato aproximadamente de 3 centímetros quadrados. Nós estamos falando aí de tensões altíssimas e baixíssimo contato entre a superfície do material da roda e do trilho. Por esse motivo que eu sempre gosto de fazer essa analogia de que fazer manutenção ferroviária, Silvio, é algo tão complexo que nós temos que manter toda essa relação do contato roda-trilho numa perfeição tal que a possibilidade de descarrilamento seja zero. Essa é a essência do processo de manutenção. Enquanto a essência do processo de construção de ferrovia é implementação de projetos de engenharia, a manutenção ferroviária ela tem por objetivo inibir todo e qualquer agente que possa impedir o perfeito funcionamento do contato roda-trilho. Ou seja, nada mais somos do que profissionais evitando que a linda modelo sequer tenha uma alteração no seu caminhar e que ela caminhe de maneira graciosa e perfeita ao longo do caminho de rolamento. Já não sendo complicado toda essa analogia inicial que eu fiz, Silvio, para melhorar ainda mais o negócio, os trilhos eles possuem inclinações internas que variam de 20 a 40, possibilitando ainda uma redução ainda maior da área de contato. Mas essa inclinação, Silvio, ela tem um motivo. Essa inclinação ela existe exatamente para proporcionar ao material rodante força centrípeta que proporcione que o material rodante se mantenha sempre no eixo da ferrovia. Eu já fiz alguns experimentos com alunos e eu sempre acho muito interessante a reação de todo mundo, né, Silvio? Fiz uma simulação de um caminho de rolamento com os trilhos inclinados em que as rodas não tinham franja. E mesmo assim o material rodante se mantém numa inscrição retilínea por conta da atuação aí da força centrípeta. Não sendo ainda esses os agravantes, nós temos mais agravantes, Silvio, que ainda torna ainda mais complicado o processo de manutenção. Nós possuímos também na superestrutura estruturas móveis que os trens se locomovem, que são os aparelhos de vias, os aparelhos de transposição de vias, que são estruturas que possibilitam a alteração
de movimentação do material rodante por outras variações, derivações da superestrutura. Em resumo, além de toda essa complexibilidade que eu já tratei no início, nós ainda possuímos a presença de peças móveis no decorrer do caminho de rolamento. Ô, Rubem, eu posso fazer uma pergunta que é pertinente a esse slide teu anterior? Fique à vontade. Olha, Rubem, você sabe que não é a minha praia essa questão de superestrutura. Você é 10 vezes mais especialista. Eu entendo mais na parte de operação. E na parte operacional, eu qualifico, tá? Eu queria que você desse detalhes, uma inovação absurda na superestrutura, ou seja, veio para ficar, o chamado Jacaré Móvel AMV UIC tangencial, em que você não necessita de redução da velocidade ao entrar na reversa ou na linha desviada, no caso de travessão, nós chamamos no jargão ferroviário de serpenteamento, né? Por exemplo, a Vale, o trem dele, de 330 vagões, ele vai numa velocidade de 80 km por hora. E essa velocidade, quando ele tem que serpentear, porque lá hoje não tem mais linha desviada, linha singela, não tem mais pátio de cruzamento, ou seja, linha singela com pátio de cruzamento, tudo agora é linha dupla com travessão, eles serpenteiam na mesma velocidade que se tivesse que entrar pela normal, pela linha reta, né? Ou seja, eles ganham uma eficiência energética absurda com esse travessão Jacaré, travessão tangencial UIC. Eles ganham uma por quê? Tu imagina se fosse num jacaré fixo, eu acho que, se eu não me engano, 1 para 14, 1 para 20 é 55 quilômetros. Ele teria que reduzir de 8 km por hora. Ele teria que reduzir de 80 para 55, tá? E depois retomar a aceleração a 80. Isso é um gasto de diesel, um monstro desse, 330 vagões, fantástico, que já paga qualquer jacaré móvel. E, portanto, no metrô também tem, né? Você não precisa também reduzir. Imagina aquele normalmente lotados, né, os carros, você tem que reduzir para entrar na linha desviada. Então, Rubem, meu caro, né, amigo, parceiro, me conta dessa inovação que realmente veio para ficar no AMV tipo o IC tangencial. O que você me diz disso, para a nossa audiência? Em primeiro lugar, Silvio, eu também, como você, tinha ouvido falar muito sobre essas experiências, né, da Vale, o projeto em si, e meio incrédulo eu via isso. Apesar de ser projetista, trabalho, a minha maior paixão da superestrutura são os aparelhos de mudança de via. Conheço todas as fábricas brasileiras e já visitei também várias fábricas ao longo do mundo. Tive o prazer de trabalhar na China num projeto que eu queria comentar com vocês, que foi exatamente a eliminação do jacaré e a eliminação dos contratrilhos do AMV misto, que é um dos grandes cânceres hoje de manutenção da superestrutura, é a questão do AMV na linha mista. É uma coisa muito complexa. Os gastos com jacarés e também com a troca. Só para você ter ideia, Silvio, o contratrilho externo do jacaré misto, você troca ele de forma regular a cada 2, a cada 3 meses. O desgaste é altíssimo. Então, desenvolvi um projeto aqui no Brasil para a eliminação dos contratrilhos. Então, a proposta era um jacaré misto sem contratrilho. Elaboramos esse projeto e tive o prazer de implementar ele na China. Morei lá durante algum tempo, fiquei lá durante algum tempo, e fizemos a elaboração desse projeto, o qual se fez
uma ideia muito parecida, só que em vez de nós termos a ponta do jacaré móvel, nós removemos o jacaré e no lugar do jacaré o projeto tem a instalação de agulhas que fazem a formação das rotas no momento do cruzamento. Mas voltando à pergunta original, apesar de ser profundo conhecedor, uma coisa é o projeto, uma coisa é o cálculo, outra coisa é a vida real. E se falando de Brasil, eu escutava isso de uma maneira um pouco incrédula. Silvio, eu tive a oportunidade de passar a 80 quilômetros por hora numa composição ferroviária exatamente na desviada. É uma coisa assim fantástica e apaixonante. E é verdade, o equipamento tem essa particularidade de promover a manutenção da VMA do trecho. E como você falou, é um ganho energético fora do comum, uma sacada que eu costumo dizer para as pessoas, né? O que hoje se pratica no Brasil é algo assim de primeiro mundo e que não tem a perder para nenhuma outra nação. Nós temos grandes projetos, excelente tecnologia, excelentes profissionais e capacidade de desenvolver tecnologias e implementá-las de maneira fundamental para a evolução da ferrovia. E para aqueles que ainda acham, né, eu tenho ouvido muito, toda vez que alguém pergunta, Rubens, você que trabalhou lá fora, qual é a diferença? Por que no Brasil as coisas não andam? Por que é tudo muito ruim? Silvio, nós somos muito bons no que nos fazemos. A carga por eixo que o Brasil transporta hoje, sobretudo nos AMVs, é algo assim... É um clube seleto de países que possuem essa tecnologia. Só para você ter ideia, Silvio, quando eu terminei o projeto, o grande problema era saber quem teria capacidade para poder fabricar o AMV. No Brasil, todas as fábricas, eu não consegui que ninguém tivesse interesse pelo projeto. Fui buscar alguns parceiros na Europa, todos que eu procurei recusaram, não pela questão da dificuldade do projeto, mas quando eles me perguntavam qual era a carga por eixo que eu iria colocar por sobre esse AMV. Quando a gente falava de cargas superiores a 30 toneladas por eixo, eles davam um pulo e falavam, não, Rubens, isso aqui, não vou me enfiar nisso. O único parceiro que eu consegui para tocar esse projeto foi uma fábrica na China, a fábrica chama-se GWQC, ela fica na cidade de Qinhandao, na China, o qual eu tive que, para poder tocar esse projeto, eu tive que morar lá durante algum tempo, e foi algo que me trouxe bastante orgulho. E eu digo para você, Silvio, o que a gente faz hoje aqui no Brasil é coisa de gente grande, não tem nada a perder para nenhum outro país. E como você disse, é algo que veio para ficar, as empresas estão hoje tratando esse assunto de maneira muito séria, essa questão de gasto energético. Só para você ter ideia, falando agora um pouco de manutenção, Silvio, quanto é sensível essa questão de gasto energético. Hoje, eu sei que você conhece bem os processos de manutenção em ferrovia de carga que acontecem durante o dia com a linha em movimento. Hoje as ferrovias elas estudam até a maneira de como os trens fazem a circulação por esses boletins, por essas programações de manutenção, exatamente com o objetivo de redução do gasto energético. Então, até a comunicação do trem com essas áreas de atuação de manutenção, hoje em dia, elas possuem características diferenciadas para que se evite cada vez menos a paralisação da VMA original do trecho, para evitar os momentos de retomada. E essa questão que você comentou sobre os AMVs é uma sacada que, como você falou, só o projeto em si, a implementação desse tipo de AMV, o projeto em si já se paga e ele ainda dá lucro. Olha que interessante, Silvio. Não tenha dúvida. Está na carga a eficiência energética, de gasto de óleo diesel, né? E no passageiro, o conforto, né? A questão Exatamente. Do conforto não ter que frear, né? Na linha desviada. Né? Bom, desculpe aí ter interrompido aí. Por favor, fique à vontade. Era pertinente. Fique à vontade.
Para finalizar todos esses ciclos, né, de temores que nós temos para controlar com a manutenção, além de nós termos um material rodante extremamente frágil, seu contato roda-trilho, peças móveis da superestrutura, nós ainda temos que lidar, Silvio, com tensões atuantes e tensões severas ao longo da superestrutura. Uma delas é as tensões em trilhos, que podem proporcionar, como você está bem vendo aí na tela do lado esquerdo, a possibilidade de flambagem, estrelamento da linha, e também o controle da resistência ou rigidez da lateral da via, que é em função do controle que se faz da banqueta de laço para que você mantenha uma rigidez tal que ela estabilize qualquer movimentação. Em resumo, o que eu quis... Pode falar, Silvio. Ô, Rubem, eu tenho uma pergunta da famosa flambagem, que a gente chama, no jargão raiz da ferrovia, de linha torcida. Qual é o problema de você fazer uma solda aluminotérmica fora da faixa de temperatura neutra, a chamada FTN? Você poderia falar para a gente, já que você mostrou a flambagem, eu estou te arguindo da problemática de fazer uma solda aluminotérmica fora da faixa de temperatura neutra da região, né? É da região. Silvio, só para você entender, cada 100 metros de trilho, em média, tá? Vou fazer uma conta média, claro que os valores eles não são tão exatos como eu vou falar aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Cada 100 metros de trilho tem uma variação de comprimento aproximadamente de 1 centímetro a cada 1 grau de variação. É uma coisa assim absurda, as pessoas não percebem, mas uma das grandes problemáticas da ferrovia hoje são exatamente a questão do controle das tensões térmicas em trilho. Por isso que as soldas aluminotérmicas geralmente são soldas de fechamento, né? Você faz as soldas para criação de barras longas, que são as soldas elétricas de cadeamento, que você gera as barras longas e você, do estaleiro, essas barras você encaminha por vagões especiais que são chamados os trilheiros, e você encaminha até o local de aplicação e lá você vai fazer a substituição do trilho. No momento que você troca e joga essa barra para dentro da superestrutura, é muito complexo você fazer também a solda elétrica no trecho, né? Existem até veículos que fazem isso, mas é algo muito complexo e dispendioso. Então, se utiliza normalmente a solda aluminotérmica, ela é muito mais prática, para se fazer exatamente a execução da união dessas barras, né? E você formar aí o TLS, que é o trilho longo soldado. Uma das questões que são determinantes para esse momento que está se fazendo essa solda de fechamento, Silvio, é exatamente o controle dessa chamada temperatura neutra. O que seria essa temperatura neutra? É um estudo que se faz sobre as variações térmicas históricas daquela região de no mínimo 12 meses, mas normalmente se faz estudos muito mais prolongados, em que você vai conseguir estabelecer uma faixa, tá, Silvio? Eu não vou me prolongar muito na questão matemática, mas na prática você vai se estabelecer uma faixa de temperatura mediana, e em função dessa faixa de temperatura mediana, você consegue entender que aquela barra que você está instalando, ela está num comprimento total médio que ela vai atuar durante a grande parte do ano. É claro que em alguns momentos de extremas variações, tanto positivas quanto negativas, essa variação térmica vai fazer com que o trilho encurte de tamanho ou cresça. E aí ele vai gerar tensões para ambos os sentidos. Mas no momento que você faz essa instalação dessa barra, dentro dessa expectativa de faixa de temperatura neutra, você minimiza, Silvio, esses impactos, evitando dois grandes fenômenos. Não só, Silvio, a questão da flambagem, mas também que você venha evitar
também a fratura da solda, porque quando você tem extremos muito frios, você tem um encurtamento da barra e, por consequência, quando ele chega a ser tensões extremamente excessivas, ela vai acabar proporcionando a fratura da solda. E, como você bem comentou, quando nós temos temperaturas muito superiores, as tensões vão ser tão altas ao ponto dela conseguir vencer a inércia, ou seja, a resistência lateral da via. Só para você ter ideia em números, Silvio, nós estamos falando o seguinte: cada dormente hoje de madeira, ele tem uma resistência lateral aproximadamente entre 20 a 30 quilonewtons. Quando nós estamos falando de dormente de concreto, nós chegamos aí numa faixa de 40 até 60 quilonewtons de resistência lateral por dormente. Você imagina, Silvio, que força excessiva é essa, derivada das tensões, a ponto de você vencer tamanha resistência lateral. Então, complementando só a nossa resposta, nós temos dois grandes fatores para controlar isso, né, Silvio? Primeiro, no momento da execução da solda, é necessário que ela esteja sendo executada dentro da faixa de temperatura neutra, mas isso não elimina totalmente as tensões, tá, Silvio? Você reduz os picos, e aí o combate final dessas tensões vão acontecer exatamente com a estabilização da via pela essa relação do contato do lastro com os dormentes, que aí vai proporcionar aí o combate a essas forças adicionais atuantes. Bom, feita essa introdução inicial que a gente proporcionou para vocês entenderem o quanto complexo é se manter hoje a segurança operacional, tão complexo é manter o material rodante em movimento. Essa é a grande diferença que eu queria mostrar para vocês hoje, do propor obras de construção de ferrovia e a manutenção ferroviária. Mas para a gente iniciar agora um pouco mais a fundo o que é manutenção, Silvio, eu não poderia iniciar sem antes fazer uma pergunta. Você sabe me dizer, Silvio, de onde vem o termo via permanente? Olha, Rubem, a única coisa que eu sei é o conceito, né? Via permanente, eu te diria que é o somatório da infraestrutura, né? Que é terraplenagem, bueiros, galerias e obra de artes especiais, né? Viadutos, túneis e pontes, mais a superestrutura ferroviária, que aí é trilho, dormente, lastro e AMV. Né? Mas é essa definição que eu tenho. Agora, a palavra via permanente em si, eu desconheço. Existem autores, Silvio, que atribuem a origem da ferrovia aproximadamente com o surgimento das locomotivas. E aí se estabelece, né, a questão da metodologia da ferrovia como um todo, no momento que você passa a transportar pessoas ou carga, mas de maneira mecânica. Só que eu já discordo, e eu vou mais pela linha de raciocínio de alguns outros autores, em que atribuem o início da ferrovia a partir da concepção do manejo por encaminhamento seja vagões, seja qualquer coisa que se movimente, que se mova em função de estruturas pré-estabelecidas, né? Não simplesmente numa estrada, numa rodovia. Então, a superestrutura como um todo, eu tenho para mim que ela sim pode ser datada como origem da ferrovia. E isso aconteceu, Silvio, muito antes de se falar em locomotiva. Então, que fique bem claro, né, que são dois momentos. Primeiro, você vem com o conceito da superestrutura, depois você vem com a questão da mecanização da tração, que fique bem claro, para não ficar aquela discussão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nesse caso, quem veio primeiro foi a superestrutura, depois o processo de mecanização. Então, eu
particularmente, eu gosto muito mais do conceito de que a superestrutura é sim a origem da ferrovia. Aí, indo agora para a questão do conceito de superestrutura, a palavra superestrutura vem da origem depois ao jargão via permanente, porque a sua origem, Silvio, vem exatamente das minas de carvão inglesas, que eram estruturas extremamente úmidas e complexas, e eram improdutivas, porque todo o transporte e extração, por serem minas, é lógico, né? Toda a movimentação eram feitas por pessoas carregando nas costas cestos com o material que era extraído da mina. E o local era extremamente úmido e de difícil acesso, então a capacidade produtiva era extremamente limitada. No momento que se criou veículos semelhantes a esse, né, isso é um vagonete, que fazia o encaminhamento por madeira e você fazia o controle das sobreposições da madeira com um travamento de... Você pode ver aí que são dormentes rudimentares, você conseguia aumento da capacidade de produção de uma maneira assim absurda, mas a tração era humana. Então se atribuiu o termo via permanente, por quê, Silvio? As estradas nessa época elas não tinham nenhum tipo de proteção ou asfaltamento que garantisse, mesmo em período de chuvas, que você tivesse a mesma produtividade, a mesma capacidade logística, né? Com a chuva você tornava a locomoção um pouco mais lenta. Com a implementação desse tipo de estrutura, independente se chovia ou não, você continuava mantendo a mesma capacidade de logística de movimentação. Por isso se colocou esse jargão de via permanente. Mesmo em períodos de chuva, períodos adversos ou períodos muito úmidos, você não tinha perda da via. Então ela se tornava sempre permanente e a sua capacidade de escoar, seja produtos ou pessoas, continuava o mesmo. Então, esse é a origem do termo via permanente. E essa imagem, eu guardo ela comigo, ela é fantástica. Eu posso dizer que é uma das imagens icônicas que nos remetem o que realmente foi a origem da ferrovia. Normalmente as pessoas mostram locomotivas. Eu, Silvio, por ser apaixonado por via permanente, eu costumo dizer o seguinte: essa imagem aqui representa muito melhor o que seria o início da ferrovia. Aí, de uma maneira mais moderna, né, vou fazer alguma explanação bem rápida do que hoje é a superestrutura e a via permanente que nós conhecemos. Ela é composta por trilho, fixações, dormentes e lastros. Alguns autores, Silvio, incluem também o sublastro como sendo um elemento da superestrutura. Isso é controverso. Alguns apoiam que não, outros que sim. Eu prefiro muito mais entender que o sublastro, por uma questão de engenharia, de mecânica, eu prefiro atribuir-lhe muito mais como um elemento da superestrutura, tá? Então eu vou também pela linha de raciocínio de alguns autores que dão interpretação de que a superestrutura realmente ela é composta apenas de 4 elementos, não de 5 elementos, com a inclusão do sublastro. Do lado direito, está aí uma demonstração funcional do que seria a superestrutura. Nada mais nós temos, Silvio, que o material rodante transferindo suas tensões, toda a sua energia para o contato roda-trilho, que a gente perdeu aí quase 20 minutos explicando e dando para vocês a importância de como é crítico, né, esse contato. A partir do momento que o trilho, mais especificamente a região do boleto do trilho, recebe essas tensões, ela começa o espraiamento a partir da alma e do patinho do trilho com o contato com o dormente, você começa aí a aumentar o espraiamento dessas tensões. Essas tensões são transmitidas para o dormente e a partir do dormente o bulbo de tensões ele é amplificado e aí você faz o início dessa transmissão para a banqueta de lastro e depois ela segue com uma redução dessas tensões. Por quê, Silvio? O lastro ele vai trabalhar como uma massa,
de mola, que ela vai fazer um pouco a redução dessas tensões para que você não tenha prejuízo nas camadas inferiores. Então, basicamente, essa é a estrutura que compõe a via permanente, e também são esses os elementos da superestrutura. Ô, Rubem, me tira uma dúvida também, como assim, mais como leigo, que sobre essa figura aí que você botou aí, muito bem colocada, também vou roubar de você, tá? A falta de ombro do lastro pode ser causadora de flambagem ou não? Porque Sim, uns Silvio. autores falam que sim, outros falam que não, que o mais importante é a implantação na faixa de temperatura neutra. Mas o que você me diz? O ombro do lastro é importante? Ou seja, a via permanente pelada, quer dizer, sem ombro de lastro, pode ser causadora de flambagem? Eu vou voltar a essa imagem, Silvio, e vou falar sobre essa equação de forças que a gente vê do lado direito. A pergunta para sua resposta é sim. Sim. Dependendo da grade a matriz de dormente que você utiliza, sobretudo se for madeira, é fundamental essa ação da relação do atrito do lastro com o dormente. Aí, só para você ter ideia, Silvio, o ombro que você está comentando seria esse F maiúsculo, F minúsculo, que é o último da equação, o FF. Ele é responsável de 20% a 30% da reação de atrito do dormente com o lastro, ou seja, de 20% a 30% da força de retenção, da rigidez da superestrutura é responsável, apenas o ombro de lastro é responsável, é muita coisa. De 30% a 40% é o atrito inferior da face inferior do dormente com a banqueta de lastro, e de 30% a 35% é a questão da resistência lateral, tá? Em relação ao atrito do lastro com o dormente. Então, eu costumo dizer o seguinte, Silvio, não só é importante que a geometria do ombro de lastro esteja perfeito, como também todo o restante da geometria da banqueta de lastro. Isso a gente fala também do preenchimento dos vãos entre os dormentes. Então, obedecer a geometria pré-estabelecida em projeto é fundamental para se conseguir o controle da geometria e a manutenção da geometria da via, e o combate aos esforços, tanto térmicos, né, proposto pelos trilhos, como do próprio material rodante durante a inscrição em curvas. Então, respondendo à sua pergunta, não só, Silvio, é importante se fazer a manutenção dessa largura, do comprimento da banqueta de lastro, do ombro, como também de todo o restante da geometria. E aí eu falo também do preenchimento dos vãos entre os dormentes. Respondido. Obrigado. Ok, vamos agora dar sequência aqui nos demais slides. Antes de continuar, depois de toda essa explanação, eu queria botar bem claro, Silvio, toda vez que as pessoas falam sobre ferrovia, normalmente as pessoas vão para a imagem da direita, né? Quando se fala de chão de fábrica na ferrovia, pensa-se muito em construção, né? E eu costumo dizer para os jovens engenheiros, toda vez que eu estou em alguma instituição dando palestra, de que um dos segmentos da engenharia que mais hoje demanda contratação de profissionais, sejam de ordem técnica ou seja também de operários, é exatamente manutenção. A manutenção ferroviária hoje, Silvio, ela demanda muito mais mão de obra do que o processo de construção. Não sei se vocês percebem do lado direito, hoje você tem processos construtivos extremamente mecanizados, em que você tem o auxílio humano de uma maneira muito menos concentrada. Já na manutenção, Silvio, pela questão de você não conseguir, a qualquer momento do dia, devido à circulação dos trens, movimentar grandes equipamentos para propor manutenção, ela tem que ser quase que estritamente executadas por operários, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, Silvio,
quando a gente faz a construção de rodovias, depois o grande investimento está no processo de implantação dessa rodovia. Já a ferrovia, eu costumo dizer que diferente de quando você constrói um prédio, que depois que terminou a construção, todos os operários e engenheiros vão embora, já a ferrovia não. A partir do momento que você faz o comissionamento da ferrovia e você libera ela para circulação, você começa um outro grande processo da engenharia, que é manter a segurança operacional de todos esses componentes da superestrutura que a gente apresentou. Por conta das tensões que eu expliquei no início, Silvio, que são extremamente altas, você tem uma degradação muito acelerada dos componentes da superestrutura. E aí o grande papel da equipe de manutenção é manter todos esses elementos em perfeito funcionamento durante todo o período. E aí vem aqui o meu desabafo nessa noite de hoje, né? Toda vez que se falar de ferrovia, que também sejam lembrados, né, esses bravos profissionais que trabalham e atuam na manutenção, mantendo exatamente toda essa estrutura funcionando. Dando sequência, os regimes de manutenção eles são muito ligados, Silvio, diretamente aos intervalos, né, às programações que são feitas. Hoje, Silvio, nós podemos fazer processos de manutenção, programação sem interrupção do tráfego da composição, ou seja, igual a imagem número 1, que você está propondo alguma atividade de manutenção sem que se elimine a presença do trem. O trem continua circulando e você faz a manutenção no que a gente chama no jargão ferroviário na cauda do trem, ou seja, você espera a passagem entre o trem e o outro para fazer a atividade que você está propondo ali no momento. Então, isso acontece, olha uma coisa que poucos sabem, viu, Silvio? Isso acontece tanto na ferrovia de carga, em que você tem intervalos mais longos entre uma composição e outra, podendo chegar até mais de 1 hora de intervalo entre o trem e outro, como também em trens de subúrbio, como acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Supervia. Você tem as campanhas de manutenção acontecendo diariamente durante o tráfego dos trens, e aí você, entre um intervalo e outro da passagem do trem, você executa a sua atividade ali proposta. É claro que isso com todos os rigores de segurança e planejamento para se evitar tanto acidentes pessoais, como também abarroamentos e atropelamentos. Um segundo regime para se fazer execuções de manutenção é a programação com intervalo entre composições mais espaçadas. Isso acontece às vezes, Silvio, em ferrovia de carga. Vou dar só um exemplo. Essa imagem número 2, Silvio, é exatamente o momento que está sendo feito o corte do trilho para uma substituição de barra, Silvio. Eu não sei se você tinha ciência, por exemplo, em ferrovia de cargas, quando você está fazendo a troca de trilho, ou você está fazendo a troca de perfil, mudança de perfil, Silvio, isso se faz durante a movimentação. O trem, diferente do trem de passageiro, o trem de carga, ele não para. É 24 horas rodando. Então, imagina, Silvio, se fazer a troca de 300, 320, 312 metros de trilho sem parar o tráfego dos trens. Não sei se... Mesmo porque o lucro cessante de uma ferrovia de carga é altíssimo, né, Rubem? É altíssimo, não pode parar nunca. O mais interessante... Sim, o mais interessante da metodologia dos profissionais de manutenção é o seguinte, Silvio. Além de executar, como o pessoal de construção tem isso em mente, nós, na manutenção, nós temos uma segunda vertente. É executar sem parar a circulação, ou se tiver que parar no menor tempo possível. E aí essa que está a graça do processo de manutenção. Às vezes as pessoas falam assim, trocar trilha é tudo igual. Não. Fazer a troca de trilho na manutenção e fazer a aplicação de trilho na construção não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então, voltando a essa imagem, Silvio, que eu apresentei, essa atividade aqui, número 2, ela aconteceu exatamente o seguinte, Silvio. Em 60 minutos, foi feita a troca de uma barra com mais de 300 metros em 60 minutos, exatamente no momento em que o CCO, o Centro de Controle Operacional, identificou que durante o dia iria acontecer um momento no dia que haveria aí um intervalo
de 60 minutos. Era o máximo de intervalo que iria acontecer naquele dia. Os outros intervalos seriam de 45, 30 e até momentos em que entre um trem e outro seria menos de 20 minutos. Mas naquele momento específico, tá, Silvio? Eles conseguiriam um momento em que o tempo percorrido entre um trem e outro seria de mais ou menos 60 minutos, e aí foi dado para essa equipe de manutenção esse prazo. E é assim que acontece, Silvio. É claro que muito trabalho de preparação foi feito antes, né? Ele não simplesmente esperou o trem, o último trem passar para iniciar o processo. Não. Você começa a fazer toda uma preparação da barra, você já começa soltando alguns elementos de fixação antes da liberação para a execução da atividade, e aí no momento em que se autoriza, você corta o trilho, acaba de retirar a barra, joga a outra barra para dentro, e depois você vem o que a gente chama de... Você vem ponteando a barra, ou seja, você aplicando parcialmente os elementos de fixação, e aí você libera a circulação do primeiro trem, depois ao longo do dia você termina a fixação. E o exemplo número 3, que são as programações com linha interditada por período de tempo. O que seria isso, Silvio? O centro de controle entrega para a manutenção, para a execução de atividades com um tempo maior, às vezes até com dias, até semanas de intervalo para que você consiga executar a sua atividade. Mas eu costumo dizer o seguinte, Silvio, mais de 90% dos ciclos de manutenção acontece pelo modelo número 2, tá? Que você faz exatamente a manutenção na cauda entre trens, fazendo com que o responsável pela manutenção tenha duas preocupações. A primeira, controle do tempo, e a segunda, a segurança operacional. Uma outra característica da manutenção, Silvio, essa é triste, mas a gente é obrigado a comentar, são os atendimentos a descarrilhamentos. Tem uma pergunta para fazer, Rubens, sobre isso. Fica à vontade, meu amigo. Me conta, quando é utilizado a construção de variante, que é provisória, evidentemente, em um tipo de causa, em um tipo de evento como esse de descarrilhamento? O que acontece, Silvio? Respondendo a tua pergunta, eu vou contar mais ou menos uma história de como funciona. Você imagina, Silvio, você domingo à noite, você 8 horas da noite, você se preparando para dormir, para no dia seguinte trabalhar, ou numa sexta-feira, você acabou de chegar em casa cansado, e de madrugada, por volta de 2 horas da manhã, o seu telefone toca. E alguém do outro lado da linha comenta que acaba de ocorrer um acidente ferroviário. O engenheiro que é responsável nesse momento pela atividade de reconstrução e atendimento ao acidente, ele tem que, no primeiro momento, Silvio, fazer perguntas tais que ele consiga imaginar a extensão desse acidente, a causa, e o principal de tudo, com essas informações, ele conseguir compor todo o elemento, todos os elementos que ele vai necessitar para poder fazer a recuperação da via. Então ele tem questão ali de minutos para raciocinar e acionar todos os recursos que serão necessários, mesmo sem ele ainda estar no local. Porque o que acontece, Silvia? Como você falou, nós estamos falando de lucro cessante. Só para você ter ideia, dependendo do tipo de mercadoria, tipo de material que o trem está circulando, nós temos em torno aí mais ou menos de quase R$1 milhão de lucro cessante por composição ferroviária, Silvio. É uma coisa absurda. Então, o pessoal de manutenção tem essa habilidade, Silvio, de raciocinar de uma maneira muito rápida na hora da solicitação de recursos. Você imagina, Silvio, 3 horas da manhã o teu telefone toca, você tem que pensar na quantidade de trabalhadores que vai precisar acionar, o número de equipes, que recursos de equipamento você vai precisar, se são 3 escavadeiras, se são 2, se são 5, se são 10, quanto de material que você vai precisar movimentar para aquele local. Então, é algo extremamente
extremamente complexo, Silvio. Eu já fiz atendimentos, por exemplo, em que a gente não tinha nem sequer acesso a regiões próximas para alimentação, que você tinha que recorrer à população local para você conseguir auxiliar e manter as equipes trabalhando. É algo extremamente complexo e muito valoroso. Então, imagina no momento que você está entrando no carro, indo para o atendimento, você fazer toda essa equação, Silvio, e o tempo todo o CCO perguntando para você, doutor, você vai liberar a via em quanto tempo? Em quanto tempo você vai liberar? E aí você chega no local do acidente, né, ainda respondendo a sua pergunta, nos primeiros momentos é indispensável, e todas as concessionárias hoje trabalham com equipes de investigação montada por engenheiros multidisciplinares, aí vem engenheiros de todas as áreas, né, não só da superestrutura, para se entender as causas que tão importante, Silvio, como você devolver a circulação e você entender as causas para que nunca mais você ocorra aquele tipo de risco, né, você mitigar possíveis riscos futuros. E, ao mesmo tempo que você está promovendo essa identificação do risco, você também está promovendo a questão da reconstrução da superestrutura. Reconstrução essa, Silvio, que eu vou devolver aqui a imagem, por vezes, Silvio, você consegue fazer a reconstrução por sobre a plataforma existente, tá, Silvio? Mas existe alguns momentos, Silvio, dependendo do tipo do causador, né, o agente causador do acidente, às vezes o agente causador é a própria infra, em que é impossível você fazer a reconstrução da superestrutura. E aí torna-se mais agressivo, porque você é obrigado a partir para a construção de variantes, né? Então, torna-se ainda mais complexo e mais demorado a reconstrução da superestrutura e a liberação para o tráfego dos trens. Mas, no geral, mais uma das características que o profissional que vai trabalhar na manutenção hoje ele precisa ter é exatamente essa expertise, Silvio, de, em primeiro lugar, saber dimensionar recursos para atendimentos a acidentes com descarrilhamento. E, em segundo lugar, ter também, Silvio, muita habilidade para se promover essa reconstrução o mais rápido possível, né? Então, eu costumo dizer que quem é responsável por manutenção, ele não só é obrigado a saber fazer o serviço, como ele também tem que ter uma capacidade, Silvio, de gestão e de análise, uma proatividade assim absurda, surreal, diferente do pessoal que trabalha na construção de ferrovias. Sem dúvida. Agora, já falando diretamente da manutenção, como eu comentei com vocês, eu vou falar de cada um dos elementos da superestrutura. Vamos falar um pouco de manutenção de lastro, Silvio. Uma vez esse lastro aplicado, é natural que ele vai deteriorar ao longo do tempo, é lógico, principalmente pelos ciclos de manutenção, né? O próprio processo de socaria fragiliza bastante o lastro, a movimentação de cargas outro agente que com a contaminação se deteriora muito o lastro e a própria criação de material pulverulento com a passagem do material rodante. Então, ao longo dos períodos, né, você é obrigado a fazer manutenção, e manutenção essa pode ser feita de 3 maneiras diferentes, Silvio. Ela pode ser feita como na imagem número 1, 100% manual, que você pode fazer as tratativas, seja substituição de lastro, substituição parcial, combate ao laço comatado e outras patologias do lastro. Você pode fazer também a semi-mecanizada, que você tem ainda a atuação do operário, mas também o auxílio de máquinas. Aqui, por exemplo, na figura número 2, se fez a extração de todo o ombro de lastro, para que você consiga fazer o sangramento aí do material contaminado. É uma outra técnica que se faz, mas você ainda tem ainda a utilização parcial da atuação do homem e atividades 100% mecanizadas, como a figura número 3, em que você consegue
de uma maneira bastante eficiente, fazer com a desguarnecedora a retirada desse lastro, e aí para o sistema de peneiras você faz uma reciclagem e uma nova escolha da granometria ótima, eliminando aí os contaminantes e material pulverulento, e devolvendo para a superestrutura na outra ponta, Silvio, apenas já o material limpo e em granometria ideal para ser aplicada. Então você percebe que a máquina ela faz as três atividades, ela retira, faz a reciclagem do lastro e devolve novamente o material em perfeita condição para utilização. Mas aí, Silvio, eu não queria falar apenas na noite de hoje das atividades de manutenção que todos conhecem. Eu gostaria de falar um pouquinho também da questão das novas tecnologias que estão sendo aplicadas para a manutenção. Um bom exemplo é a utilização, por exemplo, de ferramentas como a inspeção com antenas, em que você faz com a utilização do LiDAR. Você emite ondas em que elas vão fazendo a leitura da superestrutura como um todo, sobretudo da banqueta de lastro, e você consegue fazer uma análise, Silvio, de toda a camada dessa banqueta de lastro. Você consegue entender, por exemplo, o teor de umidade, você consegue ter informações sobre percentual de contaminantes, presença ou não de material pulverulento, e essa imagem da esquerda, Silvio, você consegue depois gerar um gráfico demonstrativo da distribuição da banqueta de lastro em função do encaminhamento dessa leitura. Olha que fantástico. O traçado verde é a proposta da banqueta de lastro ideal. E já o traçado amarelo é uma demonstração do que o equipamento fez de leitura, demonstrando, nesse caso aqui, uma ausência de material e demonstrando também a insuficiência da geometria da banqueta de lastro. Então, quando se fala de manutenção hoje, Silvio, não é apenas a atuação do operário diretamente trabalhando ali na manutenção do lastro. Hoje tem todas as concessionárias já estão utilizando não só essa tecnologia como outras, Silvio, para poder prover e dar mais dinamismo ao processo de manutenção. Ô, Rubem, aproveitando essa sua brecha, o que eu tenho observado? Eu tenho observado muito a digitalização da via permanente, tanto infra como super, certo? Através da utilização de drones. Por exemplo, me chamou a atenção que eu já vi vídeo a respeito disso e textos também acadêmicos sobre isso, que o uso de drone, por exemplo, para drenagem superficial, se está assoreado a drenagem, né? A banqueta, né? Superficial, normalmente em drenagem superficial, né? Se está assoreado. Já vi utilizando drone com inteligência artificial, falta de parafuso em tala. Já vi também um voo de drone na superestrutura se o lastro está colmatado, certo? Me fala sobre essa digitalização, que, aliás, não está em toda a área da engenharia civil, tanto na geotecnia, que é da minha praia, na topografia e agora na manutenção da via permanente. Me conte a respeito disso, o que você sabe sobre o assunto. Está mutado. Desculpa. Inclusive, Silvio, é um dos temas que eu vou comentar hoje, quase no finalzinho da apresentação eu vou entrar mais a fundo desse tema, mas de uma maneira mais abrangente. Mas respondendo a sua pergunta, voltando aqui para o lastro, hoje, Silvio, não só para o lastro, como para todos os outros elementos da ferrovia, é uma tecnologia que veio para ficar. Eu confesso a você que eu tomei conhecimento a primeira vez quando eu estive no TGV. Eu estive lá trabalhando algum tempo lá, sobretudo naquele trecho que liga Paris a Lyon, e que ali, Silvio, antes de se iniciar cada jornada diária de trem, né, sempre pelo menos uma vez por dia,
equipamentos como esses, mas são drones de asa fixa, eles voam de ponta a ponta, mapeando toda a superestrutura. E aí essas imagens, elas não são apenas analisadas por técnicos, mas também por softwares com inteligência artificial para identificação de invasões, de depedramento e sobretudo, atos de vandalismo, atos terroristas e também questões da qualidade dos elementos da ferrovia, né? Então, é uma tecnologia hoje, mas na frente eu vou explicar mais abrangente, que veio para ficar na ferrovia como um todo. Hoje, a VLR, a minha empresa, ela utiliza essa ferramenta. Eu costumo dizer que nós não somos a número 1 no Brasil sobre atuação com drone. Existem empresas fantásticas e muito mais tecnológicas do que a VLR, mas no que tange a utilização de drones em ferrovias, a implementação dessa tecnologia na ferrovia, voltada para a engenharia ferroviária, a VLR hoje é número 1 no Brasil, mas na frente eu vou apresentar depois para vocês mais a fundo. Mas, assim, em resumo, Silvio, é uma tecnologia que veio para ficar, e na questão da ferrovia, na questão da segurança, né, hoje você consegue fazer análise, por exemplo, de obras de arte especial sem precisar de alpinistas, você consegue acessar a via com ela em circulação, sem você precisar pôr em risco o operador. Para atendimento de acidentes, por exemplo, você consegue fazer um mapeamento aéreo e gerar maquetes tridimensionais no computador, Silvio, do local de acidente, em que você pode simplesmente descaracterizar todo o acidente e depois, em laboratório, em escritório, você consegue analisar cada um dos elementos, porque com o mapeamento aéreo você consegue digitalizar toda aquela estrutura dentro do seu computador. Você fica com uma maquete 3D dentro do computador. São questões assim fantásticas. Você consegue, por exemplo, nos momentos de crise, dentro do CCO, você consegue imagem ao vivo do local do acidente. Então, em vez apenas dos responsáveis do CCO ficar se comunicando via rádio com a equipe no trecho, ele consegue ter imagens reais. Você consegue fazer acompanhamento da própria carga se movimentando. Ou seja, é uma tecnologia que, além dela ter vindo para ficar, Silvio, ela hoje é utilizada por todos os segmentos da ferrovia, por todas as disciplinas, não somente a da superestrutura, né, que é o meu caso. Obrigado. Vamos falar um pouco também agora, Silvio, sobre manutenção em dormentes, né? A manutenção de dormentes também, ela tem seus ciclos próprios de manutenção, é uma atividade muito mais agressiva, a superestrutura, uma vez que você é obrigada a movimentar o lastro, né? Normalmente, ela é feita com linha interditada, mas pasme, viu, Silvio? Se faz movimentação de dormentes, se faz troca de dormentes com circulação de trem, isso com total segurança operacional. Então, na figura número 1, nós estamos dando exemplo da troca de dormentes de maneira 100% mecanizada. Figura número 2, a troca de dormentes acontecendo 100% manual. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, Silvio. Sim. Você tem noção, na troca de dormente manual, quantos dormentes, eu vou falar de madeira primeiro, quantos dormentes de madeira um operário, um manetedor de via, um funcionário normal consegue trocar durante um dia de atividade? Depende do equipamento utilizado, que utiliza, se for bem mecanizado, bem automático. Eu acredito que aquilo é pesado, né? For dormente, trocar, por exemplo, madeira para concreto, eu acredito que uns 15 dormentes por dia. Tá, vamos melhorar um pouco a pergunta. Eu estou chutando. Tá, né? Imagina a troca de dormente, madeira por madeira, feita 100% manual por um único operário, em que primeiro ele tem que, a gente chama quebrar o lastro, né? Porque o lastro está comatado às vezes, ou então está bem compactado, né? Você tem um pouquíssimo adensamento, então primeiro ele tem que melhorar o adensamento do lastro, depois remover todo o lastro, depois remover os elementos de fixação, para depois remover o trilho,
o dormente, depois botar o dormente novo e repor todo o lastro. 100% manual, feito por apenas um homem. Você tem noção de quantos dormentes se troca por dia? Lembrando que o dormente de madeira pesa em torno de 130 quilos. Eu acredito que um só, cara, um único trabalhador. Normalmente a troca de dormente, os profissionais trabalham sozinhos, não é dupla, um único profissional. Eu chuto uns 15 dormentes. Exatamente, mais ou menos de 15 a 25 dormentes, depende aí da habilidade de cada operário. Chutei bem, hein? Mas é uma atividade que está em extinção, viu, Silvio? É muito cansativo, é muito penoso, é uma atividade muito árdua. Hoje se estão fazendo atividades quando se tem necessidade da utilização do homem, o que é na atividade número 3, né? A troca de dormente semi-mecanizada, em que você consegue, sobretudo, o momento mais drástico é a retirada do lastro e a manutenção da movimentação do dormente. Então, ficando por conta da equipe, apenas auxiliar na retirada e reposição dos elementos de fixação. Então, toda a movimentação do lastro e toda a movimentação dos dormentes passam sendo utilizadas por máquinas. Hoje em dia você consegue ter implementos em reto escavadeira. Inclusive, Silvio, eu, durante as obras das estações olímpicas no Rio, fui responsável técnico pela construção da superestrutura. Nós fizemos a substituição de todos os dormentes, que a matriz era de madeira, foi para concreto ali na supervia, com uma retroescavadeira adaptada, e na época, eu não sou engenheiro mecânico, mas nós fizemos parceria com uma grande empresa, e nós fizemos aí a implementação de uma retroescavadeira. Digo para você que foi a primeira experiência que eu havia visto, já tinha visto isso na Europa, mas foi uma das primeiras experiências no Brasil de troca de dormentes mecanizada. Mas ela hoje, o mais usual é semi-mecanizada mesmo, com a utilização de uma retroescavadeira ou uma escavadeira hidráulica com implemento aplicado, em que a equipe de manutenção faz o auxílio na troca, né, dos elementos de fixação. Um próximo elemento de preocupação durante a análise de processos de manutenção, aí vou falando um pouquinho de tecnologia. A manutenção hoje, Silvio, está muito voltada também na análise de patologias. E diferente do que todos pensam, a manutenção hoje não é simplesmente pega e troca, tá, Silvio? Isso acabou. Hoje, o processo de manutenção inicia-se exatamente na análise, Silvio, da qualidade dos materiais e na tentativa de controle das patologias. Eu não sei se você conhece, a imagem da esquerda, Silvio, é uma patologia que é acometida em dormentes de concreto. Você já conhecia, já tinha visto essa imagem em algum momento? Não. A única que eu conheço aí é a reação álcool agregado, que é típico de concreto. Perfeito. Essa imagem da esquerda, Silvio, é uma típica característica do processo de ação da DEF, que é a Delay Intrigita Formation, que o pessoal chama de intrigita tardia. O que é intrigita tardia, Silvio? No momento que você está fazendo o lançamento do concreto nas formas dos dormentes, você pode fazer a gestão do todo o processo de cura de várias maneiras, né? Por conta de que quanto mais longo é o teu processo de cura do dormente, mais caro o processo fica. Então, quanto mais rápido esse dormente chega à sua maturidade, maior a sua capacidade de produção. Então, o que acontece? A intrigita, na verdade, Silvio, é algo positivo e indispensável na vida do concreto. Na verdade, ela surge nos primeiros momentos de vida do concreto, em que ela vai atuar como um ligante entre todos os materiais que compõem o seu concreto. E ele vai permitir uma melhor aderência, inclusive, dos elementos às cordoalhas de prontenção. Então, a intrigita em si, ela é já uma ação
prevista e necessária durante o processo de maturação do concreto, durante o processo de cura desse dormente. O que acontece é o seguinte, Silvio, se você não tem um controle térmico desse processo de cura muito apurado, você corre o risco de temperaturas muito excessivas, as literaturas hoje mencionam acima de 65 graus. Se você promove cura do concreto acima de 65 graus, você acomete exatamente, você inibe a formação da entregita. Você inibe esse processo. E aí o dormente vai chegar à sua maturação, ele vai terminar o seu processo de cura, porém com o processo da intergita inibido. E aí o que acontece, Silvio? O mais triste. Você termina o dormente está perfeito, e aí você faz o lançamento desse dormente na superestrutura, e aí o que acontece? Num determinado momento, Silvio, com as variações de umidade e calor desse dormente, a entregita ela vai ser despertada. E aí ela deveria ter acontecido durante a maturação dos primeiros momentos de cura do concreto. E aí ela vai começar a ocorrer no momento que ele já está já com a cura pronta, ou seja, normalmente esse processo acontece, Silvio, depois de 2, 3, 4, até 5 anos do dormente já aplicado no trecho. E aí essa movimentação da entregita, ela vai gerar uma massa expansiva com uma força tão grande, Silvio, pasme, essa força ela chega a ser 8 vezes maior do que a resistência à tração do dormente. É uma bomba relógio dentro do dormente. Então ela é uma massa expansiva em que ela começa a empurrar de uma tal forma que nos primeiros momentos de atuação da entregita tardia, a resistência de tração do dormente consegue combater essa energia. Mas depois ela vai ficando tão intensa, que ela acaba superando a capacidade do dormente para reter essa força, e aí fica mais ou menos com essa cara que a gente vê aqui na imagem, Silvio. O dormente todo fissurado, ela tem por característica ter essas imagens, né, parecidas com um mapa. E um dos piores momentos acontece, Silvio, no momento que há exatamente o afrouxamento das cordoalhas. Não sei se você está reparando aqui, as cordoalhas já estão, você vê que já correu. Nesse momento aqui, o dormente já está totalmente inservível, Silvio. Você já não tem mais um dormente de concreto, você só tem um bloco aqui, todo fragilizado, sem nenhuma resistência, porque você teve o total afrouxamento das cordoalhas. E um outro momento bastante delicado também é os shoulders de fixação dos grampos. No momento que eles são afrouxados, você perde também a capacidade de retenção dos trilhos. É algo assim extremamente complexo. Aí hoje, Silvio, os processos de manutenção estão tão evoluídos que, por exemplo, se faz investigação hoje, se leva todos os lotes que são aplicados, você leva algumas testemunhas para o laboratório para fazer algumas análises. Uma das análises que são mais eficientes para se identificar patologias como essa, como também a reação álcool agregado que você comentou, são exatamente a utilização do MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, em que, por exemplo, na imagem número 2, você consegue ver nitidamente as formações dessa massa expansiva, que é a entregita tardia, e na figura número 3, que é a identificação da reação álcool agregado. Eu tive aí a felicidade de trabalhar uma das primeiras comissões de investigação da identificação de DEF no Brasil. Antigamente, esse tipo de patologia, Silvia, era identificada apenas pelo pessoal de barragens, porque é algo muito específico e muito particular na vida deles. Quando a gente fala de questões de entregita tardia hoje em ferrovia, é uma matéria muito recente, poucos profissionais conhecem, não existem pouquíssimas literaturas, e hoje nós temos processos de manutenção tão avançados, Silvio,
que, eu repito, não é só simplesmente pega e troca aquilo que está errado, mas simplesmente hoje a gente faz análise das patologias identificadas e já estamos trabalhando também, Silvio, e mesmo quando não se identifica nenhuma patologia, fazendo análises, procurando vícios ocultos que no futuro pode, por exemplo, remeter a uma ação dessa. Existem concessionárias hoje, por exemplo, Silvio, que eles têm mapeados dormentes perfeitos, sem nenhuma trinca, mas que já foram identificados, por exemplo, DEF, e eles já sabem que em algum momento no ciclo de manutenção deles, eles vão ter que fazer um trabalho de manutenção. Olha o quão tecnológico, Silvio, está ficando atualmente os nossos processos de manutenção. Por isso que eu quis assim trazer uma pegada mais chão de fábrica para esse bate-papo, para poder dar voz exatamente a todas essas ações hoje que são tão tecnológicas, né? E Rubem, me dá me tira uma dúvida. Na implantação de novas ferrovias, está sendo adotada ainda dormente de madeira ou isso está em extinção? Ou é Silvio, só dormente de concreto? tá. Uma pergunta bastante interessante, Silvio. Nos últimos 6 anos, eu posso dizer para você que todas as ferrovias que foram comissionadas ou entregues, eu de alguma forma eu participei, ou como agente fiscalizador, ou como consultor, ou até exercendo alguma outra atividade do processo de planejamento ou projeto. Todas que eu tenho ciência, que eu conheço, não estou falando como testemunho ocular, não como alguém literário. Todas com utilização de dormente de concreto. Dormente de concreto hoje é uma primícia, sobretudo para a ferrovia de carga. Ela veio para ficar. Inclusive ferrovias que no passado haviam optado, Silvio, por sair da madeira e ir para o dormente de aço, por exemplo, já voltaram atrás e já estão iniciando, por exemplo, a substituição da matriz de aço por concreto. Acredito que é a matriz definitiva que deve ser mantida nas próximas décadas. Muitas pessoas falam de outros dormentes, né? Sobretudo os polimínicos, dormentes usualmente o pessoal chama de dormente de plástico, mas ainda muito tem para se evoluir nessa tecnologia, tá? Todos os grandes projetos que a gente viu de implementação desse tipo de dormentes ainda estão em estudos, em análise. É um futuro, tá, Silvio? Sair do concreto é uma possibilidade futuro, mas hoje os projetos estão sendo todos implementados com a utilização de dormente de concreto. Voltando agora para a questão da manutenção, vamos falar sobre manutenção em trilhos, né? Normalmente as pessoas falam, manutenção de trilho é apenas a troca de trilho. Não, são todas as atividades, como por exemplo a atividade número 1, que é a atividade de corte em trilho. Eu acho assim fantástico toda vez que eu vejo um operário fazendo a utilização, um operador de máquinas leves, fazendo a operação do corte de trilho. Silvio, eles fazem um corte de um trilho, um TR-68 Super Premium, que é um trilho extremamente complexo para corte. Eles fazem essa atividade em menos de 2 minutos. Eles fazem parecer que o negócio é tão fácil, Silvio. Mas você imagina, a policorte é extremamente pesada, a rotação ela chega a 4.500 giros desse disco. Ele precisa fazer um corte extremamente ortogonal para que você depois consiga fazer a solda. Você não pode ter variações ou exconsividades, e você ainda precisa manter a sua integridade física na segurança. É algo extremamente complexo, é uma das atividades mais críticas e complexas da manutenção. Outra atividade também bastante complicada e muito usual é a furação de trilhos, feita para instalação de talas de junção, diferente do que todos pensam, né? Normalmente, quando você faz a troca de trilho, você não faz a solda imediato. No momento que você faz a troca de trilho, para você poder garantir
a liberação o mais rápida possível do tráfego ferroviário, normalmente você faz a aplicação de talas de junção para depois, numa outra programação, você acionar a equipe de solda luminotérmica para remover essas talas e fazer a aplicação da solda. Então, normalmente, quando você faz a troca de trilho ou atividades com trilho, Silvio, não se aplica a solda de imediato, né? Você não consegue ter tempo suficiente na sua programação para fazer as duas. Por isso, é sempre a necessidade de aplicação de tala. Porque, normalmente, Silvio, as pessoas imaginam o seguinte, poxa, com o advento da solda luminotérmica, é um atraso ainda se aplicar talas de junção. Não, não é. São etapas. Primeiro você faz a aplicação da tala e depois, em um momento oportuno, você faz a aplicação da solda. É como você falou, a gente o tempo todo não tem que se preocupar apenas com a execução da atividade, mas principalmente com a questão de não gerar lucro cessante, ou seja, ser o mais célere possível para que a composição ferroviária não pare de circular. Ô, Rubem, me tira uma dúvida. Para implantar as talas de junção, também tem que ser na temperatura neutra, igual a solda luminotérmica? Silvio, as talas elas já permitem um pouco mais de variações, né? Elas pela questão Imaginei. Sim, elas permitem um pouco mais. Normalmente, por exemplo, Silvio, a atividade de troca de trilho, independente se você vai fazer solda ou não, ela, por uma questão de prudência, ela é feita dentro da faixa de temperatura neutra. Então, vamos supor que você é responsável, tá, pela gestão de um trecho ferroviário. As suas campanhas, Silvio, de troca de trilho, elas vão acontecer em épocas do ano em que você tenha uma maior frequência das faixas de temperatura neutra, para que você tenha sempre a troca dentro desses momentos. Ou seja, Silvio, a troca de trilho tem como premissa ser executada dentro da faixa de temperatura neutra. Mas, de qualquer forma, Silvio, a tala de junção ela tem uma maior... Você não tem o engastamento total da barra, ela permite um pouco mais essa trabalhabilidade, né? Então, ela aceita mais desaforo do que a solda. Mas, lembrando que raramente você vai fazer a aplicação da tala, porque essa barra vai ser sempre, na maioria das vezes, ela vai ser trocada dentro da faixa de temperatura neutra, e quando isso não for possível, você vai trabalhar ela com a utilização de tensores hidráulicos. Tá? E você usa artifícios para que no momento da instalação você tenha um comprimento da barra ótimo. O que seria esse comprimento ótimo? O tamanho que ela deveria ter dentro da faixa de temperatura neutra. Aí existem todos os cálculos que são feitos em função da temperatura no local da instalação. Isso requer bastante conhecimento técnico, né? Porque, por exemplo, existem locais no Brasil, Silvio, que você não consegue fazer, de repente, a instalação da tua barra dentro da faixa de temperatura neutra. Por quê? Em ferrovia de carga, sobretudo quando você transporta grãos, você só consegue fazer grandes atividades iguais a essa na entre-safra. Isso é um outro problema complicadíssimo. E aí nem sempre na entre-safra você vai ter grandes momentos com faixa de temperatura neutra favoráveis à manutenção. Então, nesses momentos, você vai utilizar outros artifícios para que você consiga manter, né, na hora do momento da instalação da tala de junção, na execução da solda luminotérmica, você vai conseguir manter o comprimento dessa barra dentro de um comprimento ótimo previsto por essa faixa de temperatura neutra. Maravilha. Avanços de mais atividades, aí uma das que eu também sou apaixonado. Eu esqueci de comentar no início, Silvio, além de palestrante, eu faço e elaboro especificações técnicas para ferrovias no Brasil, também no exterior. Tive aí a felicidade de escrever especificações técnicas, por exemplo, para o metrô de Lima, no Peru. Especificações técnicas de atividades executadas lá por eles foram escritas por mim. E uma das que eu mais me apaixono também são as atividades de solda luminotérmica. Normalmente as pessoas falam bastante, mas não conhecem a fundo. A solda luminotérmica, Silvio, como eu falei no início, é um artifício que você consegue fazer a junção de extremidades de trilho sem precisar de utilizar os equipamentos que fazem a solda elétrica, equipamentos bastante grandes e robustos, né? Ou seja,
Em resumo, você consegue fazer a junção do trilho na superestrutura como um todo. O termo correto chama-se coalescência por aluminotermia, ou seja, você faz a junção dos trilhos com a aplicação de material de adição, que no caso vai ser o composto da solda, e aí você, com o resfriamento, você logo depois você vai ter uma estrutura monolítica, uma estrutura única, né? sem ressaltos. A grande sacada da solda, Silvio, foi exatamente você conseguir fazer com que ela consiga, sem a utilização de meios externos, você consiga fazer todo o processo, né? Então, no momento que você inicia o processo da reação dos componentes do componente de solda, inicia-se um processo de liquefação desse material por reações químicas. Esse material, no momento que você inicia o processo dele de aquecimento, ele entra em combustão, e nessa combustão, Silvio, ele chega a 3.500 graus antes de fazer a corrida desse material líquido para dentro das formas. É uma atividade extremamente delicada. E aí, no momento que você chega a essa temperatura, você é obrigado a esperar o resfriamento um pouco desse material, e depois que ele resfria um pouco, um bujão acionador vai liberar esse material líquido para correr para dentro da forma, e aí, nesse momento, você vai ter o preenchimento na região onde você quer fazer a junção. Depois de alguns momentos, você vai fazer todas as outras atividades, que é fazer a retirada das formas, aí faz o que nós chamamos de retirada do excesso de material com a rebarbadora, e depois com esmerilhadeiras próprias, você vai retirar o excesso de material e manter o perfil íntegro. Sou instrutor hoje de solda, Silvio, tenho... apesar de eu não ser engenheiro metalúrgico, sou um apaixonado, estudioso da matéria, e tive a oportunidade de conhecer uma das fábricas, né, na sua sede, na Alemanha, que é a Thermit. Tive a oportunidade de conhecer o processo lá, tive a oportunidade também de conhecer o processo e acompanhar o processo na Índia, lá é a Thermit Índia, e o processo é sempre o mesmo. A patente desse processo data ainda do final do século XIX, Silvio. Muitas pessoas pensam que solda é algo muito recente. No finalzinho, no começo de 1900, já existiam ferrovias com os trilhos soldados, né? Então, antes do início do século passado, você já tinha essa tecnologia aplicada nas ferrovias. Sim. Voltando um pouco de tecnologia, como eu sempre falei, Silvio, hoje a manutenção não é simplesmente trocar. Olha que ponto que nós estamos chegando hoje, Silvio. Nós estamos chegando ao ponto de analisar como se manter a vida útil desses componentes cada vez mais, né? Aqui está um grande exemplo do que hoje é feito na manutenção, a análise de patologias, os estudos, não simplesmente para se admitir que o trilho vai ter uma vida útil de X. Hoje estão se estudando tecnologias em que você consiga aumentar cada vez mais a vida útil, né? Tudo é questão de quanto mais você conseguir diminuir as atividades de manutenção, menor são as implicações do lucro cessante. Nesse caso aqui, estou dando um exemplo para vocês. Essa imagem desse perfil do trilho com as marcas que estão ali demonstradas, normalmente já era um indício de patologias que antigamente apenas sinalizava para o residente de que logo ele teria que trocar o trilho, né? Hoje em dia esses estudos estão sendo feitos. Olha que legal, Silvio. Essa imagem do centro, a imagem B, é simplesmente o corte transversal, tendo sido feito a leitura por microscópio. Você consegue entender hoje como funciona o processo, Silvio, de evolução das trincas e fissuras nos trilhos. E aí a gente conseguiu hoje, do lado direito você tem a aplicação do líquido penetrante, que hoje é uma das atividades que tem sido feitas na superestrutura, para você entender todo o mecanismo dessa evolução. E aqui nas imagens inferiores, o estudo
exatamente de como é a rotina de evolução dessas trincas. E olha que interessante, Silvio. Uma vez eu estava, acho que, eu não lembro qual ferrovia, mas não era no Brasil. Uma vez eu lembro que um gestor perguntou para mim, Rubens, olha, tudo bem, nós estamos aqui com problemas de trincas, né, nos aparelhos de mudança de via. Existe algum fornecedor no mundo que forneça equipamentos para, sobretudo, jacarés, né, que não tenham essa particularidade? Foi o que eu falei para ele, eu lembro até hoje, Silvio. Silvio, essa imagem da esquerda, que é o surgimento de trincas e fissuras no perfil do trilho, ela faz parte do jogo. Isso é natural acontecer. O que não faz Rubens, parte... eu tenho uma pergunta sobre isso também, sobre trincas e fissuras. Posso? Fique à vontade. Pô, o debate aqui está excelente. Não, sinceramente, não dá nem para ver o tempo passar. É extremamente técnico. Uma das coisas que existe em ferrovia, e você sabe muito bem, é linha não sinalizada e sinalizada. A não sinalizada, você não acusa no painel mímico cinético, do CCO, quando há uma trinca, né, há um trilho partido. E aí tem um servidor da via permanente que é muito utilizado, o Honda, nessas linhas. Ele tem que bater muito mais para ver se encontra trilha ou tala partida. E na linha sinalizada é diferente, porque acusa, não vai fazer o sinal, os caras vão lá e constatam. Como é essa diferença, Rubem? Você que trata de... Como é que é a manutenção de uma via permanente, de uma linha sinalizada e a outra não sinalizada diante desse fato? Silvia, ela é analisada de duas maneiras diferentes, né? A primeira, existe um processo de manutenção em que você faz a aplicação e movimentação de veículos, né, que possuem transdutores, e ele vem fazendo o ultrassom do trilho. Então você toma conhecimento dessas trincas e fissuras de uma maneira mais eficiente do que no caso dessas linhas em que você tem como subproduto, né? Eu sempre brinquei e falei que a sinalização hoje ela acaba sendo um subproduto à indicação de fraturas de trilho, não é o objetivo dela, mas ela, no momento que você perde a comunicação por conta do fraturamento do trilho, você acaba tendo essa indicativa. No caso de ferrovias em que se faz, sobretudo as de carga, se faz essa inspeção dessa forma, Silvio. E aí esse mapeamento ele é repassado para as equipes de manutenção, e aí é feito, existe inclusive uma classificação em que você consegue prever o momento exato que você tem que fazer a atuação. Então ele não faz só a identificação de trincas e fissuras, mas também faz a identificação de patinados e outros defeitos no trilho. E de uma maneira assim fantástica e veloz, Silvio. É um veículo rodoferroviário simplesmente caminhando pela superestrutura a 30, 40 km por hora, numa velocidade alta, em que ele vem fazendo a leitura ultrassônica do trilho. Além disso, existem hoje equipamentos também, que, sobretudo, vagões instrumentados, em que você tem a possibilidade de instalar, por exemplo, leitores a laser, e que você vem fazendo também a leitura, por exemplo, de desgaste de trilho. Hoje, as ferrovias, para poder promover o momento exato de substituição, ele vai analisando o percentual de perda. E esse percentual de perda é feito por análise mecânica. Então, em resumo, Silvio, são executadas campanhas de verificação, e os ciclos vão variar, tá, Silvio, em função do perfil do trilho, inclusive do MTBT, o quanto essa superestrutura é usada, é lógico, tudo vai em função do desgaste, e aí você promove ciclos de inspeção em que esses trilhos são inspecionados de maneira ultrassônica, e aí esse equipamento possui um software que ele, por triangulação já referenciado e também pelo reconhecimento do estaqueamento do trecho, esses relatórios depois são encaminhados para
para o pessoal de PCM, que é responsável pelos programas de manutenção, em que vai ser feito 2 atividades. Primeiro, análise de campo, aí você manda um técnico exatamente naquela região para ele fazer uma análise preliminar, e também você vai fazer também depois o estabelecimento das campanhas de manutenção. Podem ser elas de caráter emergencial, dependendo da evolução, como também podem ser programações, em que você simplesmente naquela região que você já está percebendo que você tem uma fragilidade, em vez de trocar o trilho, você vai aplicar ali uma tala, que a gente chama tala de emergência, que caso aquela evolução ela ocorra, você já tem ali um mecanismo de segurança pré-estabelecido. Ok. Agora, voltando à explicação, por exemplo, Silvio, essa imagem da esquerda, ter trincas e fissuras no trilho faz parte do jogo. O problema, Silvio, não está no surgimento das trincas, mas sim no seu mecanismo de evolução. Como a gente pode ver na imagem superior do lado direito, a trinca ela inicia o seu processo de evolução a um ângulo de 45 graus, mas ele não permanece assim todo o tempo, Silvio. Em algum momento, ele vai desviar esse grau, essa angulação, e ele começa a iniciar um processo de retorno à superfície da estrutura. E aí é que acontece o que normalmente não deveria, que como a imagem de baixo mostra, isso aqui é um núcleo de um jacaré, de um AMV, com desgarramento de material. Esses pontos mais intensos, de vermelhidão mais intensa, é a revelação do líquido penetrante, que é possível ver que você, além da presença de trincas e fissuras, os locais mais escuros são locais em que essa trinca já evoluiu a tal ponto que houve desgarramento do material. E aí você teve a perda e a não substituição dessa estrutura. Então, hoje em dia, faz parte também das atividades de manutenção de trilho, Silvio, não só apenas a troca de trilho, mas também os processos de esmerilhamento, ou seja, faz parte do jogo aquelas trincas iniciais com ângulo de 45 graus, e o processo de esmerilhamento ele vem exatamente a fazer isso, Silvio. Ele vem eliminar essas trincas no momento ainda que elas estão muito jovens e prematuras, que elas estão ainda com menos de 1 milímetro de profundidade. E aí você vem com esse ciclo de esmerilhamento, eliminar essas trincas que surgiram e manter a superfície de novo sã. Então, se faz ciclos de eliminação de material, claro, você vai ter perda de material, mas em compensação, você consegue ter uma vida útil no trilho muito maior, mesmo você esmerilhando e perdendo parte do material, do que simplesmente não esmerilhando e permitindo a evolução dessas trincas. E aí que eu comento com o pessoal, por isso que o processo de manutenção hoje, Silvio, ele é muito mais tecnológico e muito mais dinâmico e requer muito mais dos engenheiros do que o processo de implantação da ferrovia. Olha que legal, a gente não está falando só em trocar o trilho, a gente já está falando hoje num nível muito mais alto, de aumentar a vida útil desse ativo. Aqui estão algumas fotos, essas imagens aqui são de atuação da própria VLR, da empresa o qual eu sou gerente executivo. Essas são atuações lá em Lima, no Peru. Atividade da esquerda é na estação Pumacauá, em que se está fazendo medições de verificação de desgaste ocorridos no trilho por desgastes ondulatórios. Olha que legal, Silvio. E aí a equipe está fazendo a identificação dos ciclos das ondas, para poder se fazer exatamente depois o planejamento para você vir fazer o esmerilhamento. Como lá no metrô de Lima é um trecho muito pequeno, a ferrovia tem menos de 30 quilômetros, não justificaria a compra de um equipamento como aquele do slide anterior para promover o esmerilhamento do trilho 100% mecanizado. Até porque também são patologias que acontecem, Silvio. O desgaste ondulatório ele acontece apenas normalmente em curvas com raio muito apertado, então não é ao longo de toda a ferrovia que era necessário fazer o esmerilhamento. Então lá eles estão promovendo hoje, com o auxílio da implementação da nossa empresa lá no Peru,
de esmerilhamento em curvas para eliminação de desgaste ondulatório. A imagem da direita, ela foi próxima à estação de San Juan, também em Lima, no Peru. Ali já são análises de patologias em AMVs. Esse é um núcleo de manganês, arema, em que está se fazendo análise para depois se promover também o esmerilhamento. Então, novamente repetindo para vocês, né, a tecnologia hoje de manutenção vai muito além de simplesmente fazer a substituição dos componentes, né? Silvio, aí a cereja do bolo, né? Por isso que você me perguntou mais cedo e aí eu deixei por final apresentar no slide. A tecnologia aplicada por drones hoje, Silvio, ela veio para ficar, né? Ela é algo assim que eu fiquei surpreso quando eu conheci. Eu comentei no início, eu conheci essa tecnologia aplicada em ferrovia na França. E fiquei apaixonado e depois tive que trazer essa tecnologia para o Brasil. Hoje a VLR, Silvio, ela é pioneira na utilização em ferrovia. Quando se fala de empresas que utilizam drone, claro que existem empresas muito mais experientes, maiores do que a VLR no mercado, até porque a VLR ela não é uma empresa do segmento de drones. O drone é uma das ferramentas que nós utilizamos como ferramenta de engenharia para promover diversos processos de projetos ou de manutenção, mas eu costumo dizer o seguinte, Silvio, das empresas de engenharia do segmento ferroviário, a VLR hoje é número 1 no Brasil. Só para você ter ideia dos nossos números, Silvio, nos últimos 12 meses nós mapeamos quase 250 mil metros quadrados de áreas com drone. Nós temos mais ou menos no nosso cartel, Silvio, desde que nós iniciamos atividades com drone, nós já mapeamos mais de 4.500 quilômetros de estruturas ferroviárias no Brasil e fora do Brasil. Nos últimos 12 meses, além de levantamento aéreo, mapeamento aéreo, também se faz muito hoje a utilização de vídeos, tá, Silvio? Por exemplo, você precisa fazer o acompanhamento de uma obra, você consegue, com obtenção de vídeos com drone, praticamente você quase que diariamente manda relatórios visuais para todas as esferas da empresa para analisar o avanço da velocidade da obra. Hoje nós temos, nos últimos 12 meses, nós já geramos mais de 1.206 vídeos de análise de andamento de obra. É algo assim fantástico. Os números são bastante relevantes, é uma das atividades que me dá bastante prazer. E respondendo a tua pergunta no início, viu, Silvio? É uma tecnologia que veio para ficar e ela é utilizada hoje em todos os segmentos da ferrovia, desde a inspeção de pontes, inspeção de superestrutura. Por exemplo, a gente utiliza hoje na implementação de AMVs. Olha que interessante, Silvio. Você passa o drone, faz um mapeamento aéreo, gera um mosaico de ortofotos, gera um projeto, e depois você pega o projeto de implantação do AMV e chapa em cima dessa imagem, você consegue analisar se cada um dos elementos foi fielmente construído como o projeto manda. Uma coisa assim bastante tecnológica, é algo que me orgulha muito e sou apaixonado por essa tecnologia. E mesmo porque, Rubens, eu tinha falado também, e reitero, a digitalização na engenharia civil e, consequente, na engenharia ferroviária está vindo de vento em popa, né? Então, não é nenhuma surpresa isso para mim. Mas parabéns pela sua empresa em ter inserido, porque está muito forte esse processo. Hoje a gente já fez assim serviços de, por exemplo, levantamento de primitivo para obra, levantamentos para análise de estudo de traçado, uma coisa assim extremamente rápida e eficiente, atendimentos a acidentes ferroviários para poder iniciar processos, por exemplo, de investigação de acidente, implantação de ferrovias, análise e fiscalização de obra, por exemplo. A gente já trabalhou com processos
em que os boletins de medições das construtoras eram fechadas com análise do que era levantado com drone. Você consegue, por exemplo, determinar cada metro cúbico de laço que era aplicado, uma coisa fantástica. Levantamento de ativos, assim, uma afinidade, Silvio, uma afinidade de fiscalização, uma afinidade de atividades que são feitas hoje com a utilização desse equipamento. Dando continuidade, já chegando já ao fim da nossa apresentação, queria deixar para vocês aqui, hoje nós possuímos 2 canais de comunicação aí no YouTube. Um deles é o canal a serviço da Ferrovia, Silvio, onde, além de ter vídeos apresentando atividades minhas, tanto aqui no Brasil como no exterior, eu tenho alguns vídeos lá, por exemplo, de dando treinamento, tem lá treinamento de solda luminotérmica. Você se recorda que eu comentei com você sobre a implantação na China de um AMV sem contra-trilhos? Tem imagens lá sobre o processo, lá a fábrica fantástica trabalhando, tem imagens lá da fundição, solda e outros processos. Ou seja, nesse canal, todas as minhas atuações de campo e alguns cursos e treinamentos que eu gosto de proporcionar, eu jogo lá deixo à disposição nesse canal. E um outro canal, que muito me orgulha ter a sua participação, que é o Mundo Sob Trilhos, um podcast semanal que realizamos todas as quartas-feiras, sempre às 9h da noite, em que nós temos sempre a presença de convidados. Nesse caso aqui, eu trouxe... a apresentação foi quando nós trouxemos o senhor Ernesto, o engenheiro Ernesto Oliveira, uma sumidade no que tange a ferrovia de metrô, e foi bastante interessante. É um outro canal nosso de comunicação que a gente sempre tenta trazer aí às quartas-feiras notícias, informações e convidados que sempre vão estar somando e trazendo bastante experiências para todos nós. Bom, essa foi a apresentação que eu tinha separado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Silvio, antes das minhas palavras finais, você gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aí? Eu te agradecer em compartilhar tanto conhecimento. Eu confesso que, por exemplo, o DEF indormente, que é uma patologia indormente de concreto, eu não conhecia. Quer dizer, álcool agregado eu já conhecia, mas não na ferrovia. Acontece muito essa reação em barragens, né? E você mesmo falou. E foi muito rico, né? Mas procurei aqui questionar algumas coisas pertinentes. Eu não sou tão especialista como você, mas eu tenho uma vivência, né? Evidentemente, ter passado implantação e manutenção, né? Eu conheço, né? Repito, meu forte é a operação. E terminais intermodais, né? Que eu fiz com os meninos lá, que eram meus subordinados, né? Então, eu te agradeço demais a sua palestra, né? A sua transmissão de conhecimento, riquíssimo, riquíssimo. E que tomara que os jovens que tenham escutado aí a gente e tenham absorvido tanto conhecimento. Então, muito obrigado e boa noite aí para a nossa audiência. Silvio, obrigado aí pela tua participação, foi fantástico ter você aqui conosco, e sempre é muito bom, né, ser questionado, porque a gente faz a coisa com tanta transparência, né, com tanta naturalidade, que você até esquece como ela é feita, né? Então, a sua participação, você ter tido a oportunidade de estar aqui, foi bom que em alguns momentos você dá aquela freada e a gente volta num assunto que, para mim, é tão simples, mas que é extremamente complexo. E aí, eu queria agradecer ao convite que nos foi feito. Obrigado pela tua presença. Obrigado à presença de todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Fica aqui as nossas mídias sociais. Vai ser um prazer poder contar com vocês também em outros momentos. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando esse tema.
Meu boa noite a todos e meu muito obrigado e até uma próxima e experiência igual a essa. Lucas, fantástico que no segundo congresso ferroviário online a gente também esteja aqui presente com você. Já estamos aí botando aqui na folhinha e estaremos ansiosos aguardando aí o seu convite para o próximo congresso. Um abraço a todos. Um abraço e obrigado por Lucas Evaristo. Boa noite a todos e meu muito obrigado.